Essa é a segunda vez que eu tento colocar este vídeo no ar. O primeiro foi derrubado. O que você vai ver agora é uma denúncia gravíssima, seríssima. Cobre autoridades e políticos para que alguma coisa seja feita. Compartilhe este vídeo antes que ele seja derrubado mais uma vez. Um fato convence 40 sábios, mas 40 fatos não convencem um jumento ou um gado político. O vídeo de hoje é muito importante e eu vou soltar muito mais do que 40 fatos para você aqui. Se você não despertar, significa que a lavagem cerebral feita em você já é muito profunda. Você sabe quem é esse sujeito? Esse sujeito se chama Vicky Vanilla. Primeiro ele era uma drag queen, depois ele se tornou satanista, depois disse que se converteu ao cristianismo e agora espalha a ideologia neonazista da internet. Na primeira parte deste vídeo você vai saber quem é Vicky Vanilla. Vou criar o primeiro partido da causa ariana no Brasil. Façam filhos brancos e com bom padrão genético, brancos de alma. Brancos de alma, tá? Não adianta só a pelezinha branca, não. Na segunda parte desse vídeo, você vai entender como ele encantou diversos membros do MBL e o senhor Ben Pontes e diversos membros do MBL também participaram junto com ele, inclusive de podcast. Na terceira parte deste vídeo você vai ver como o MBL tentou encobrir isto, mas hoje o senhor Ben Pontes está lá recebendo um salário no gabinete do Guto Zacarias com os nossos impostos. O Ben Pontes é um idiota que ele faz aquela farmagem de like, sabe quando o cara vai curtindo todo mundo e ele põe um monte de notificação, então por exemplo, Bárbara Aurélio, tamo junto. É isso aí, ele faz isso pra ficar farmando like, né? Numa dessas ele fez isso num post de um cara chamado Vicky Vanilla, que aparentemente é um puta de um nazistão idiota, as redes dele até caíram e tal, e aí ele tomou a punição, Então a punição nossa, você ter sido um idiota, uma criança que foi responsável na farmagem de likes, você está sem postagem nas redes sociais. E aí a gente tirou as redes dele. Agora é conveniente dizer que ele não sabia de nada, curtiu inadvertidamente. Mas vejam como os dois se tratavam na internet. Tamo junto, irmão, coraçãozinho. O Leão de Lutero, que é o Vicky Vanilla aqui, ó. Parabéns, irmão. E preste atenção, siga o Ben Pontes, recomendando o Ben Pontes e ele recomendando que seguissem, já com seu discurso nazifascista, o Vicky Vanilla. Siga o Leão de Lutero. Tá cheio de ariana aí que não é mais ariano, já perdeu a identidade espiritual, já tá inclusive pronto para reencarnar num porco ou em alguma coisa mais horrenda, né? Porque já não tem mais o arianismo dentro dele, o sangue espiritual já não flui mais em suas veias, já não é mais heróico, completo ser bestial dominado pela sinagoga de Satã. Então procurem sempre a população branca, ariana, para terem seus filhos, vamos fazendo essa eugenia, e brancos de alma também, brancos espiritualmente. Nenhum deles sabe de nada. Só vão no podcast e conversam 3 horas e depois derrubam este mesmo podcast. E quem foi chamado para participar? Benjamin da Silva Pontes, esse rapaz que recebe do nosso dinheiro todos os meses R$ 11.754,57. Belíssima punição, não é? E ele tomou punição. Ricardo Almeida Mota Ribeiro, que é um dos ideólogos do MBL, recebe do nosso dinheiro todos os meses como assessor do Guto Zacarias R$ 14.728,70. E o Snarf, mamador de caixa de papelão, que recebe do nosso dinheiro todos os meses R$ 12.479,54. Mas nenhum deles sabia o que o Vicky Vanilla dizia. Eu vou inventar também um teletransporte para aliviar o trânsito. Você pode dizer ququalquer coisa. Você vai inventar um dispositivo que você vai entrar, você vai sumir e vai aparecer em outro lugar. Uma tubulação, vou fazer Isso, Vicky, isso é uma esculhambação. E no quarto ponto desse vídeo, você vai ver como o MBL sabia, sabe e mentiu todo esse tempo para vocês, enquanto iam lá puxar o saco de Vicky Vanilla atrás de likes e views para os seus capangas.
Quer falar, Espeto? Vem, Espeto. O homem mais cancelado desse grupo. Fala, Espeto. Espeto Pontes, apelido dado por mim também, vai lá. Sei que dei muito trabalho pra todos vocês, mas é uma honra poder aprender com tantas pessoas inteligentes, legais, que estão fazendo história. Inclusive, o gordo tarado por caixa de papelão foi também convidado para o podcast com o senhor Vic Vanilla, e quem atendeu foi o Ricardo Almeida, que é um dos ideólogos do MBL, que diz que Israel tem que ser destruída numa grande guerra e que também defendia a relação do profeta com a sua noiva Aisha, de 9 anos de idade, defende, inclusive, né? Nós vamos ver onde tudo isso tem relação. Então preste bastante atenção no vídeo de hoje, porque se você não despertar é porque você realmente não tem mais jeito. E ao final deste vídeo, se as informações foram importantes para você, compartilhe com pelo menos uma pessoa. Quem é Vic Vanilla? Tudo que você vai ver no vídeo de hoje já foi apresentado para o Ministério Público como denúncia e já há bastante tempo. O que nós esperamos é que se faça alguma coisa. E foi necessária a publicização de tudo aquilo, de todo esse material que eu já tenho já há bastante tempo. Vic Vanilla começa a sua vida de vigarice como drag queen. Vestido de mulher, ele conta a sua experiência LGBT em um podcast em que participou. Ela me conheceu quando eu fazia drag. Olha, tá vendo? Você fez drag? Muito ainda. Eu só não faço mais porque eu não tenho tempo, né, mamãe? Você sabe que é uma arte, demora muito tempo, né? Após ter transitado pelo mundo das drag queens, pelo mundo LGBT, onde foi degustado inúmeras vezes por piobas mastodônticas, ele viu que isso não dava tanto dinheiro assim. E decidiu partir para a área do satanismo, mais precisamente o misticismo satânico envolvendo o sacrifício de animais, onde ele cobrava de 10 mil a mais de 100 mil reais para batizar com sangue aqueles que queriam se inicializar nos rituais satânicos, como conta a sua própria cliente. Cobrou na época 60 mil reais, tá? Para fazer os pactos que eu queria. E aí esse valor foi tomando uma proporção muito maior, porque quando ele me manda a lista de material, é um material muito grande, muito extenso. Eu gastei no total entre passagem, alimentação, estadia, material, animais. Então eu gastei mais de 100 mil. E nessa brincadeira, a gente entrou num processo de endividamento, porque a gente não tinha esse capital. Eu fui procurar uma coisa que eu não tinha, você concorda? Se eu fosse uma pessoa próspera, eu não precisaria dele. E ele falou, olha, o que faltar, compra aqui em São Paulo, tem a Casa do Cigano. E aí ele até tem uma indicação lá com essa loja, a gente foi na loja comprar. Ele comprou crânio, raspa de crânio de defunto, dente de humano, arca dentária de dente de humano, arca dentária de humano, umas coisas bem cabreiras, assim, bem macabro. Então, quando a gente faz o trabalho, o Vic Vanilla, eu lembro muito bem que ele faz eu cortar o sangue do animal na cabeça do meu marido e na minha própria cabeça. Isso é uma coisa muito grave, isso é uma coisa que destrói a sua vida, porque você está colocando uma energia de morte, de coisa pesada, e você não tem um preparo para aquilo. Eu não falo nem 360 graus, eu falo 400 graus, porque eu perdi tudo, literalmente tudo, perdi meu trabalho, perdi minha dignidade, perdi o mínimo de sanidade mental, que é o mais importante, me endividei pra caramba. Eu não sei quem é pior, se é quem oferece ritual satânico ou quem aceita e sacrifica um monte de animais para ver se consegue alguma benesse nessa terra caída aqui. Que bom que a senhora se ferrou. Mas ele viu que o misticismo satânico não estava lá também dando muito dinheiro, já que ele passou a perna em diversos dos seus clientes. Então, com a morte do Daniel Mastral, vocês se lembram que ele chegou e fez uma revelação bombástica, ganhando muitos seguidores. O Daniel Mastral não se matou, ele foi assassinado. Ele vislumbrou ali que, trocando o misticismo satânico por outro tipo de satanismo, que era o misticismo cristão, ele poderia fazer muito mais dinheiro
e ganhar mais views, likes e inscritos. A sua própria seguidora conta como isso aconteceu. Durante esse período, Vicky anunciou publicamente sua conversão ao cristianismo e, em uma live, destruiu a marteladas um assentamento religioso, justamente aquele que Luma havia comprado e que pagava mensalmente para a manutenção dos artefatos. Eu falei, olha, esse material que ele está quebrando é meu. Ele não tinha autorização e tal, então eu comecei a me expor de maneira sutil. Então, quando ele se converte, que ele diz que aceitou Jesus, né, que Deus falou com ele quando o Mastral faleceu, então ele entra com essa imagem do Mastral, joga isso na internet para se aproveitar dessa situação da morte dele, infelizmente, usando que foi amigo, que Mastral deixou recados para ele, blá blá blá, e aí ele vai quebrar as imagens. Ele vai lá e destrói todo o templo, né? Onde então este pedaço de lixo conseguiria lucrar na internet, posto que tentou como drag queen, depois como satanista, depois disse que era cristão, um verdadeiro farsante? Onde é que ele conseguiria arranjar dinheiro? Com os mais deturpados e extremistas completamente debilóides da internet. Os neonazistas fascistas. E foi exatamente isso que ele fez. Ele assumiu o nome aqui de Victor Rapsis Stavali, pastor protestante, olha que canalha, pastor protestante, armamentista e anticomuna, amigo eterno de Daniel Mastral, teólogo, Gnostic Warrior. Aí o pedaço de lixo que se diz pastor. Mas vamos lá, eu posso passar aqui o dia inteiro mostrando posts racistas, nazistas desse desgraçado. Tá aqui o Strick Piper, que é outro perfil nazista do Twitter, colocou 2 raiozinhos e colocou a foto do bigodinho aqui. Adivinhe quem é que respondeu? Com raiozinhos e corações, e depois um SH, que é Sieg Heil, o cumprimento nazista, o Sr. Vicky Vanilla, que está aqui com o nome de Victor Rapsis Stavali. No próximo você tem ele dizendo o seguinte: se cada negra indígena engravidar de um branco e se cada um desses brancos forem realmente homens de caráter para manterem a linhagem, em 3 gerações temos o país dos sonhos. Eu não vou ver, mas a sementinha sim. Este bosta está na internet, não está atrás das grades. Inclusive fugiu do país depois das denúncias. Este merda continua aí. Aqui um cara compartilha uma foto do bigode e diz o seguinte: My spirit will rise from the grave and the world will see I was right. Meu espírito renascerá da tumba e o mundo verá que eu estava certo. Adolf Hitler. Adivinha quem é que vai lá e reposta? Ah, sim, o senhor Vicky Vanilla, com certeza, né? Em um outro post deste pedaço de estrume aqui, já vejo a criação do nosso partido ariano no Brasil. Zuckerberg aparentemente rompeu com os sionistas, Rothschilds, Illuminatis e maçom. O cara só precisava de um empurrãozinho. 3 arianos no comando. Trump, Elon Musk, Zuckerberg, ariano honorário. Olha como é doente. Mas leiam também o Mein Kampf, né? Do Hitler. Leiam também os livros do David Duke, né? E se o governo falar que é proibido, pau no cu do governo. Ele continua no seu devaneio imundo e extremista. Se a feminista esquerdista maconheira quiser abortar, permitam. É comprovado que 27% até 60% dos nossos comportamentos e tendências, bem como traços de personalidade, sejam frutos de hereditariedade. Apoie o aborto eugênico. Sou loiro de olhos verdes, mas sempre me falam que não sou europeu porque nasci no Brasil. A mesma coisa de sempre, é o chiqueiro querendo fazer que você se atole junto com ele. É óbvio, é a mesma coisa que acontece comigo. Eu sou 98% europeu. 98% europeu, mas mesmo assim falam que eu não sou europeu porque eu tenho cabelo escuro. Igual o Goebbels, o próprio Goebbels, que era o braço direito, né, da SS, também tinha aparência mediterrânea, descendente de italianos como eu. Então não vai por isso, não vai por isso mesmo. Continua aqui, o camarada pergunta, e preste bastante atenção nas respostas dessa mente doentia, porque você vai entender mais pra frente no vídeo. Uma pessoa branca que se relacionasse com uma pessoa parda seria aceita no partido?
até a parda, dependendo da sua honra e fidelidade, é analfabeto, desgraçado, e fidelidade ao partido. Vários receberam o título de ariano honorário durante a Segunda Guerra. Vejam só, e aqui, olha, o cara chega para eles, toda essa galera tá solta, hein? Na internet, sem problema nenhum, a polícia não vai atrás, o Ministério Público não vai atrás, apesar de já constar denúncia. Eric Gabriel diz o seguinte, para cima, wir werden Germeder. E ele, junto sempre, coloca os raiozinhos que simbolizam a SS nazista. O que posso fazer para clarear a pele? Logo mais, talvez eu lance aí minha linha de Benoquim. Falando, procurem os hiperbóreos, observem o caráter do homem, da mulher. Lembrem-se, né, homens arianos, fiquem longe de putas, não contribuam para o genocídio do povo ariano. E nessa daqui, vejam só o devaneio do desgraçado. Ele pega um desses extremistas arianos da Ku Klux Klan, né, e compartilha o seguinte, preste atenção, porque você vai entender mais pra frente onde é que chega a doença desses malditos. Negros podem ser salvos? Sim, quando se crê e vive em Cristo verdadeiramente, tudo se renova. Que bicho canalha, que bicho canalha. E mesmo o sangue amaldiçoado de Cã, porque ele crê que os negros têm o sangue amaldiçoado de Cã, não tem mais poder sobre o indivíduo. Judeus ortodoxos não acreditam nisso, mas nós cristãos sim. Que bicho bandido, esse é um bandido, é um bandido, é um bandido. O lugar de um cara desse é na cadeia. Acreditamos que qualquer linhagem genética pode ser transmutada ou transcendida pelo nome de Jesus. A esquerda não sabe o que é cristianismo. Eles ficam apontando o dedo e dizendo que a gente não é cristão de verdade. Eu sou cristão, a minha mãe me ensinou a amar o próximo. É o que ele fala sobre negros. Eu posso passar aqui horas mostrando prints racistas, nojentos, revoltantes deste bandido aqui. Da boca dele. Eu vou criar o primeiro partido da causa ariana no Brasil. Nordeste é isso, gente. Vocês estavam esperando o quê? A massa do Nordeste, né? Não o povo que vota certo. O povo que vota certo nem merece estar num lugar desse. O povo que vota certo deveria ir pro Nordeste só para sentar na rede e tomar água de coco, que é para isso que serve aquela bosta. Entendeu? Só para isso. Só por conta das paisagens. Porque é difícil você lidar com essa massa, né? Pro Nordeste o que vale é isso. Quanto mais droga, quanto mais puteiro, quanto mais prostíbulo, melhor. Porque a economia gira em torno disso. Então vocês não vão conseguir nunca. Você viu recentemente um vereador ligado a um movimento dizendo que as pessoas do Pará são lixo, querendo restringir qualquer pessoa que migre do Pará para Santa Catarina? Como, por exemplo, na Alemanha, que é o centro de direito constitucional no mundo e que foi o modelo utilizado para a gente construir essa lei anti-imigração, o qual eu vim aqui para a Câmara dos Deputados para conseguir protocolar aqui esse projeto de lei com o nosso grandíssimo e melhor deputado do Brasil, Kim Kataguiri. Bom, obrigado por trazer esse projeto, Matheus, de fato é de extrema importância, como você colocou. A única forma, essa aqui, é controlando esse fluxo migratório no nosso estado. É isso aí, vamos para cima. Você acha que eles são idiotas? Eles sabem precisamente que um projeto de lei como este é absolutamente inconstitucional. Por que eles fazem? Que tipo de plateia vocês acham que eles estão tentando conquistar nos antros da internet? Recentemente você viu também um deputado negro que protocolou um projeto de lei do racismo contra brancos. Adivinhem quem é que está no gabinete deste mesmo deputado mamando? Senão o cara que curtia os posts de Vicky Vanilla. Quer falar, Espeto? Vem, Espeto! O homem mais cancelado desse grupo. Fala, Espeto! Espeto Pontes, dá apelido dado por mim também, vai lá. Sei que dei muito trabalho pra todos vocês, mas é uma honra poder aprender com tantas pessoas inteligentes, legais, que estão fazendo história. O que a mente doentia do Vicky Vanilla disse? Que negros têm salvação? Ele disse de maneira doente também o seguinte: a pessoa até parda, dependendo de sua honra e fidelidade ao partido. Algumas coisas começam a fazer sentido, não é verdade? Quem é que foi em um congresso defender a institucionalização e o televisionamento de tortura? Quem? Fala pra mim.
Exatamente. Eu acho que aqui, cara, a gente tinha que institucionalizar, inclusive, a tortura a esses caras. Nós vamos televisionar isso, nós vamos pegar o cara, enfiar uns pneus nele lá, prender os bracinhos, tacar fogo e mostrar isso que acontece com quem tá pagando de malandrão aqui no Brasil. Quem é que estava sugerindo a morte de um garoto que trabalhava no Ceasa, carregava caixas, porque gostava de um MC e se expressava de uma maneira iletrada, sugerindo a morte para ele? Quem? Segredo aí, fala pra mim assim, vamos falar uma verdadezinha aqui. O que deve ser feito com esse cara? O que deve ser feito com esse cara? Quem que humilhou uma mãe que ensinava a fazer pudim e vendia pudins, se recusando a pedir desculpas? O líder nunca pede desculpas. Vai se fuder. Exige que o leão peça desculpa por ter comido a presa dele na pradaria. Tudo dentro do partido é permitido. Uma feminista que defende aborto e identidade de gênero? Ah, se está defendendo o partido, traz para dentro. Ela vai ser a nossa porta-voz. Assassinato de reputação com capangas em gabinete. Onde é que você está vendo isso acontecendo agora mesmo? De maneira extremamente virulenta. Em dezenas de vídeos sem parar, um atrás do outro. E a mais nova novidade deles, o Find Strafrecht. Vem do alemão, acredito que eu não pronunciei corretamente. Vocês vão me perdoar. Find é inimigo, Straf, punição, Recht, direito. Não pronunciei correto, mas é o direito penal do inimigo. É entender que aquele que é inimigo não tem direitos nenhum, não tem direito nenhum. E eles sintetizam isso na nova frase para pegar os doentes e as viúvas do bolsonarismo no prendeu, matou. As coisas começam a ficar um pouquinho mais claras, não é verdade? No final, não serão aqueles traficantes, aqueles do crime organizado, que no final eles até beneficiam quando votam para batizar a gasolina, quando votam para vender a preço de banana para grileiros, bandidos, mais de 750 mil campos de futebol. É você que no final, meu irmão, prendeu, matou. O senhor Renan Santos, líder dessa seita de adolescentes, tem tatuado nas costas dele uma imagem do deus Mitra, sacrificando um boi. É um cara que tem o seu ateísmo pagão, mas dentro desse ateísmo pagão, ele permite toda e qualquer coisa, por mais revoltante, aviltante e contra a dignidade humana que seja, que permita-o chegar ao poder como ele mesmo falou. Ou você deixa de ser esta pessoa e se torna parte de um exército cujo único objetivo é chegar no poder, ou acabou. É sobre mudar a nossa linha ideológica e é sobre se ver como um projeto de poder. Isso é uma verdade. Ou o MBL se torna um projeto de poder, ou o MBL fecha. Esse é o grande iceberg. O que você vê na frente das câmeras desses camaradas é uma coisa. O que está abaixo da superfície da água imunda é o verdadeiro iceberg que baliza tudo aquilo que eles tentam esconder. Como áudio desejando, cobiçando as refugiadas em um país em guerra. Esse é o tipo de moral dessa escória. Esse é o tipo de moral dessa gente imunda. Agora, eu vou mostrar para vocês a cronologia dos fatos, onde eles fizeram os podcasts com o Vic Vanilla e onde Benjamin Pontes começou a curtir e comentar os posts daquele que ele chamava de irmão. Agora você vai testemunhar a relação que Ben Pontes, assessor do gabinete do Guto Gastarias, que gasta uma fábula do nosso dinheiro todo mês para pagar o salário desse camaradinha aqui, a relação que ele tinha com Vic Vanilla e a escumalha da internet. Como eles curtiam e comentavam os posts uns dos outros e se chamavam de irmãos.
Eles dizem que Bem Pontes foi punido por isso e o afastaram da internet. É mentira! E ele tomou punição. Eles afastaram o Bem Pontes da internet para apagar todo e qualquer rastro que ele deixava interagindo com os maiores antros da internet. Por isso tiraram a página dele do ar. Por isso apagaram absolutamente tudo. Eles dizem também que essa é uma denúncia feita pela esquerda. Isso aqui é Júnior Freitas do PSOL, isso aqui é Santinelli, isso aqui é Glauber Braga. Mentira! Essa é uma denúncia feita por próprios ex-membros do MBL, porque você vai testemunhar aqui as mensagens que eles trocavam em grupos do próprio MBL e que levaram esse material para quem pudesse divulgar. Porque isso não diz respeito à direita, à esquerda. Isso avilta contra a própria dignidade humana. Então olha só, estava aqui esse Bem Pontes dizendo o seguinte: siga o Leão de Lutero. Quem é o Leão de Lutero? É o Vic Vanilla. Vou criar o primeiro partido da causa ariana no Brasil. E o Vic Vanilla, por sua vez, dizendo: siga o Bem Pontes. Admiro muito este meu amigo, fazendo aqui o sinal de vitória e depois o sinalzinho de supremacia branca, tá? Tenho orgulho de ser branco e os meus antepassados colonizadores, portugueses que se atiraram no mar em navios absolutamente insalubres, quase que com certeza da morte, só para desbravar o mundo e sim, aumentar o poder do império que eles serviam na época. Num próximo post aqui, vocês vejam que eles dizem que o Bem Pontes ele simplesmente clicou, ele ia clicando, isso daí não sabia o que estava clicando e tudo mais. É mentira também, porque aqui vocês veem um colunista da revista Valete, Orlando Lima, curtindo também os posts do Leão de Lutero. Vejam só. Continuando aqui, vocês vejam que o Mestre Vic compartilhou um post de supremacista branco David Duke. E quem é que curte esse post aqui? Hein? Bem Pontes. A própria ONU, até 2050, a população branca chegará à metade da concentração demográfica atual dos Estados Unidos. Donald Trump e diversas instituições sérias já se pronunciaram sobre o assunto, etc. E quem postou isso daqui, tá aqui a menina, com a camisa do White Pride, Worldwide, tá? Quem postou isso foi David Duke, aquele que é o líder da Ku Klux Klan. E quem é que curte isso daqui? Ah, não! Bem Pontes do MBL. Quem poderia imaginar, hein? Curtido por Bem Pontes. Tá aqui, ó, Mestre Vic. Ele compartilha lá a foto do David Duke, o líder da Ku Klux Klan, e o Bem Pontes curte. Então tá aqui, ó, from the KKK, da Ku Klux Klan, para a casa do governo, to the State House, how neonazi David Duke won the office, como ele conseguiu este cargo. E quem é que está comentando no post aqui? Bem Pontes, batendo palmas, porque o chefe da Ku Klux Klan chegou ao governo. Vejam só, que maravilha, que coisinha mais linda. Aqui você tem também, nesse mesmo post, os dois se cumprimentando aqui. Estamos juntos, irmão. Bem Pontes, parabéns, irmão. Aí até eu, pô. Eu vou inventar também um teletransporte para aliviar o trânsito. Você pode dizer ququalquer coisa. Você vai inventar um dispositivo, você vai entrar, você vai sumir e vai aparecer em outro lugar. É, uma tubulação. Vou fazer Isso, Vic, isso é uma esculhambação. E assim, isso aí é reflexo nítido da degradação do debate público brasileiro. O debate público brasileiro, minha gente, caiu. Mas que bela punição o MBL deu ao Benjamin Pontes, aquele que chamava o nazista Vic Vanilla de irmão. E ele tomou punição. Na verdade, não foi punição nenhuma. Ele está lá no gabinete do Guto Gastarias, recebendo do nosso dinheiro todos os meses R$ 11.754,57. Quando os próprios membros do MBL, revoltados com aquilo que viam acontecendo, e você vai ver como eles ficaram desesperados dentro dos grupos aqui, tá? No vídeo de hoje. Quando esses membros do MBL levaram essas provas nas mãos do Glauber Braga, adivinhem quem é que foi na internet
marcar o Kim Kataguiri, marcar o MBL para defendê-los. Adivinhem só! Por fim, senhor Glauber, já ia me esquecendo, né? Eu sou um revisionista, sim. Eu sou um revisionista. Mas o senhor me chamou de uma coisa que eu não sou, o antissemita. Lógico, o senhor fugiu das aulas de história, por isso é de esquerda, né, senhor Glauber? Deixa eu te ensinar uma coisinha, ô leitãozinho. A raiz da palavra semita vem de Sem, filho de Noé. Tá? São os judeus que nasceram no Oriente Médio, né? do qual eu tenho muito orgulho de já ter comprovado aqui, através dos meus exames de genética, que eu tenho uma linhagem judaica. Então eu posso te processar por me chamar de antissemita. Eu posso te processar, viu, covarde? Sou loiro de olhos verdes, mas sempre me falam que não sou europeu porque nasci no Brasil. A mesma coisa de sempre, é o chiqueiro querendo fazer que você se atole junto com ele. É óbvio, é a mesma coisa que acontece comigo. Eu sou 98% europeu. Se é judeu ou é europeu? Muda conforme você quer dar a resposta. Não é verdade, seu vigarista vagabundo? O que vocês estão testemunhando não é algo de PSOL, de Glauber Braga, de Intercept e o cacete A4. Vocês estão testemunhando fatos. E quais são os fatos? Um grupo político que fez de tudo para apagar os rastros que um dos seus membros tinha com conversas espúrias com os maiores antros da internet, aplaudindo-os e chamando-os de irmãos. Apagaram todos os rastros e ainda o premiaram por ser um amigo de longa data do Arthur do Pau, com um cargo no gabinete que nós pagamos todos os meses. Agora eu quero que você testemunhe como dentro dos grupos do MBL, como eu disse e vou repetir, essa não é uma denúncia feita por Júnior Freitas, por Santinelli, por Intercept, de próprios ex-membros do MBL, inclusive judeus que ficaram revoltados quando viram isso daqui. E eles me mandaram as mensagens de dentro dos grupos das narrativas do MBL, inclusive com secretária do Kim Kataguiri por dentro de toda a história. Você vai testemunhar. E ele tomou punição. Isso aqui é dentro dos grupinhos do MBL, quando a bomba começou a estourar. Aqui eles dizem: acabaram de compartilhar lá no Tropa DDD 19. Basicamente estão acusando o MBL, Vicky e o protestantismo de serem agentes nazistas. Fernando responde: vamos refutar. Em corte e resposta. Aí entram os engenheiros de narrativa, a máquina de cortes. Manda algumas minutagens que eu faço a edição do corte aqui. Precisamos montar umas collabs para refutar esses caras. Para esclarecer, Rê Mesquita trabalha ajudando o Kim Kataguiri na moderação dos seus grupos. Vocês assistiram? Achei bem pesado o vídeo e as acusações. Jéssica, que também é assessora do Kim Kataguiri, disse: só para esclarecer, a Jéssica é assessora parlamentar do Kim Kataguiri. Ela era do núcleo de Minas Gerais, terminou o ensino médio com 27 anos e colocaram ela lá no gabinete. Todas as postagens que o Kim Kataguiri faz nas redes sociais, muito provavelmente é ela que faz. Pessoal, calma, calma. Aqui no grupo, Ministério da Moderação, todos eles aqui. É que agora eu estou no trabalho, mas o vídeo é bem curtinho. A Jéssica, assessora do Kim, diz: o Riso já está fazendo isso. Marcos diz: vocês assistiram também. A Jéssica, assessora do Kim, novamente, sobre esse vídeo em específico, não é para fazer nada, pessoal. Não é para fazer nada. Espere primeiro a cúpula dizer como é que eles vão tratar isso. Marcos: ok, não façam nada. Quem se interessar por fazer cortes do MBL pode entrar lá no Discord e participar. Manda o servidor, vou ajudar no que puder. Então agora entram os engenheiros de narrativa. Vamos continuar. Eu não sei se deveria falar isso, mas eu vou falar, tá? Refutar o vídeo sobre o bem e não fazer nada em relação ao bem vai pegar muito mal para o movimento. Tinham que fazer alguma coisa. Ela só não sabia que seria afastar ele, apagar todos os rastros e depois premiá-lo com um salário gordo de quase 12 mil reais todos os meses
do bolso do contribuinte, eu, você. Continua o Fernando. Vai na live do Renan e digita Discord. Salomão ajudou com a instrução certinha para entrar no servidor. Não tem contexto nenhum que torne aceitável ele curtir e compartilhar os posts do cara. Aqui novamente, tá? Secretária do Kim Kataguiri falando, não tem contexto. Não tem contexto nenhum que torne aceitável ele curtir e compartilhar os posts desse cara. Não tem contexto isso. De novo, o Ministério da Moderação. Comentário no mesmo vídeo. É meme do Homem-Aranha, não vale a pena cair no bait e jogar os jogos dele, porque a galera começou a cobrar. E você sabe o que eles estão fazendo com quem cobra hoje. É burro, é imbecil e tudo mais, né? Nessa época, a galera ficava postando memes, né? Esse doido tá querendo processo. Queriam processar o cara que expôs isso do Ben Pontes. O Fernando diz o seguinte, para a assessora do Kim Kataguiri. Oi, Jéssica, tudo bem? A questão de refutar seria no campo das ideias, ok? Talvez não tenha me feito entender bem. A ideia do collab é de criarmos uma máquina de cortes orgânicos para o MBL de maneira colaborativa. Fazemos cada um a parte nos 3 principais aspectos de produção, corte e divulgação orgânica para crescer a marca e do movimento MBL. Separação das minutagens, edição, recorte e montagem de peça, publicação em nossas contas marcando as páginas. Pelo menos vejo como uma forma de chegar nas pessoas de maneira orgânica e com responsabilidade. Os caras passando pano pro Ben Pontes, velho. E aí, o Ben Pontes, ele começa a tentar se explicar. Ele publica primeiro um vídeo dizendo que foram os assessores dele que fez e tudo mais, que ele não sabia de nada disso, mas pega mal. Os próprios integrantes do MBL denunciam a farsa, porque não tinha nada disso, né? Então aqui, os próprios integrantes, a velha desculpa do eu não sabia, sempre funciona com os apoiadores. Alguns minutos depois, ele apaga esse vídeo e aí lança um outro. Relaxa, fui removido por motivos similares, né? Ele lança um outro, só que o próprio MBL apaga absolutamente tudo que tinha na página do Ben Pontes e não sabe mais de absolutamente nada até que ele some e só reaparece mamando o nosso dinheiro. A Carolina é uma militante de Manaus do MBL, né? E um outro integrante do MBL pergunta para ela como é que foi na época. Pessoas ligadas ao movimento, que agora são ex-MBL, disseram que quando o vídeo saiu, o pessoal ficou correndo da sala para a cozinha na Nacional, isso o escritório da Nacional do Renan Santos, sem saber o que fazer até que chegasse a narrativa que eles deveriam disseminar aos seus gados imbecis, né? Então, pessoas do Intercept, ele falou não do Intercept não do Freitas, o primeiro a denunciar isso, né? Ah, caramba, né? Então ele coloca aqui o Instagram, tal, 20 de outubro, depois disso todas as mensagens passaram a ser de visualização única e o assunto do Ben Pontes foi proibido. Vamos questionar tudo? Só não o MBL. Só não as curtidas nos posts do Vic Vanilla. Eles mentem até hoje, mas você vê que este tipo de pensamento extremista, ele tem transbordado, inclusive nas manifestações dos próprios líderes do MBL. Por que o MBL mente e protege o Ben Pontes, então? Ele já explicou isso 1000 vezes. O Ben Pontes é um farmador de likes. Então ele saiu curtindo um monte de coisa, comentando um monte de coisa, como ele sempre fez. E numa dessas, um dos caras era aquele... Como é o nome do cara mesmo, velho? Vic Vanilla. Vic Vanilla. Era aquele tontinho que acho que é um... O que ele é? Satanista? Um bagulho assim, Ele né? era... Cara, não tem nada. O que tem é o Ben Pontes, de forma absolutamente amadora, fazendo uma coisa que eu acho horrível, que ele sai curtindo tudo. Ele fica amigo de uma pessoa, bom dia, a pessoa dá um pouco de atenção, ele sai lá curtindo tudo, comentando tudo. É a famosa farmando like. Não sai um negócio, ele liga todas as notificações dessas páginas de fofoca, sai, ele vai lá e comenta alguma coisa pra formar uns likes. Como é que não tem ariano no MBL? Explica pra mim. O Kim é ariano? Você vai falar que o Kim é ariano, você vai falar que eu sou ariano. Você vai falar quem é ariano aqui? Eu sou ariano. O Renan não é ariano, o Kim não é ariano, o Guto não é ariano. O Vic Vanilla também não é ariano.
Que maravilhosa desculpa, não é verdade? Ele só curtia a rodo e comentava qualquer coisa. Apagaram absolutamente tudo, todos os rastros que ele deixou e o premiaram com um carguinho público mamando nas tetas do Estado que nós vamos pagar. Por quê? Porque Ben Pontes é um amigo de longa data do Arthur Duval. Porque voto é voto. Não interessa se sai de um extremista, não interessa se é no podcast dos Red Pill, da porra toda, da merda, que se foda. Voto é voto. E esses idiotas úteis que caem agora no discurso cada vez mais autoritário do MBL, prendeu, matou, vamos torturar mesmo, vamos televisionar isso, etc. Esses caras acabam formando uma militância virulenta que é útil para ameaçar de morte pessoas como eu, por exemplo, a todo momento. A verdade é uma só. Se depois de tudo aquilo que eu expus aqui, você continua do lado desses vermes, como eu já disse e repeti, você não é vítima. Você é cúmplice. Compartilhe com pelo menos uma pessoa. Esse tipo de lixo não pode proliferar na internet. Esse tipo de coisa não pode ser tolerada de maneira nenhuma. Nem tolerada, muito menos premiada, como foi no caso do Benjamin Pontes. Se você quer mudar o país e continua do lado desses caras, você nunca vai achar cura porque você faz parte da doença. Verifique a sua inscrição nesse canal. Menos um dia para todos nós.